Salve pessoal do Exatum, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa parte de Guerra Fria e descolonização. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a parte asiática e obviamente todo o conteúdo, né, ou seja, das nossas videoaulas, elas são selecionadas através dos vestibulares. Então é uma parte mais reduzida, não é, né, ou seja, uma situação aprofundada, né, infelizmente, mas eu espero que ajude-os nas questões do vestibular, certo? Então, como a gente já viu anteriormente na parte de África, né, sobre o processo de colonização, trabalhando com vocês, a gente então pega a primeira parte, a Índia, né? Então, a Índia tem o seu processo de emancipação através de uma luta muito forte, né? Porque o que a gente reconhece como Índia hoje, no período colonial, né, desde o século XIX, na verdade correspondiam a praticamente três estados, né? O que é hoje a Índia, o Paquistão e o Sri Lanka. Então tudo isso era considerado a colônia britânica, né? E nós vamos perceber então como é feito já durante a Segunda Guerra Mundial, surgindo, né, uma intensificação de praticamente dois movimentos que cresceram pós a Primeira Guerra Mundial. Então nós temos o movimento muçulmano, né, o que a gente conhece como a Liga, a Irmandade Muçulmana dentro desse território, e o Partido do Congresso. Né? Então nós temos um grupo de muçulmanos e um grupo de hinduístas lutando, né, desde o fim da Primeira Guerra Mundial pelo reconhecimento, pela independência da Índia. Esses movimentos se intensificam após a Primeira Guerra Mundial justamente por perceber que a Inglaterra, após esse confronto, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, está em grande fragilidade econômica, está em crise. Porém, nós vamos perceber que uma necessidade de ter recursos capitais para sobreviver à crise econômica pós a Primeira Guerra Mundial e ainda mais, né, ou seja, o que acontece em 1929, a Inglaterra não vai se desfazer dessa colônia importantíssima que era a Índia. Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial e já com as pressões desde os anos 40, como a gente já viu anteriormente, da Carta do Atlântico, com as políticas, né, de impulsionar a democracia, né, a própria Inglaterra, que representava essa questão de democracia e capitalismo, se vê pressionada por justamente manter colônias. Então, a partir, né, ou seja, do final da Segunda Guerra Mundial até os anos de 47, tanto a Liga Muçulmana como principalmente o Partido do Congresso, sob a figura aí, nesse caso do Partido do Congresso, a figura do Mahatma Gandhi, acabou então adotando manifestações pacíficas que pressionavam e atraíam a atenção da diplomacia internacional para que, né, cobrasse da própria Inglaterra o reconhecimento à emancipação. Tanto que aí, em 1947, nós temos o reconhecimento da Índia como independente e do Paquistão. É uma forma, então, que a Inglaterra tem de separar a sua ex-colônia em dois grupos, em dois países, para que também resolva alguns conflitos religiosos internos, né? Então separa o Paquistão para o lado muçulmano e a Índia para o lado hinduísta. E aí depois, em 1948, a parte Sikh é reconhecida como o Sri Lanka. Isso, por mais dentro dessa resolução de 47, não acabou cessando os conflitos internos, tanto que nós vamos perceber né, dos dois lados a radicalização islâmica e hinduísta sendo muito conflitante, tanto que nós vamos perceber que o próprio Mahatma Gandhi é assassinado por um hindu, né, radical, né, justamente por não aceitar que ele, como uma liderança de manifestações pacíficas, dialogasse com o lado islâmico, certo? Então, situações que a gente percebe. Porém, em atualidades, eu acredito que vocês já devem ter trabalhado em geografia, a parte, né, ou seja, reconhecida como Caxemira, que fica na fronteira entre a Índia e o Paquistão, por causa dos seus recursos naturais, é disputada, né, ou seja, por esses dois países, né, e temos, né, grupos radicais dos dois lados, grupos extremistas, na verdade, né, dos dois lados, que buscam, né, ou seja, através da violência, tentar dominar, né, ou seja, a região da Caxemira. Porém, quando a gente vai falar de Guerra Fria, no lado asiático, a gente tem que, né, a gente pelos vestibulares acaba dando maior referência à China e à influência que a China teve na Ásia. Por quê? Desde o reconhecimento da China como república, né, havia então um partido majoritário chamado Partido Nacionalista, né, então desde 1911, esse partido conhecido como o Kuomintang.
logo depois, então, surge um partido de oposição chamado Partido Comunista Chinês. Esses dois partidos, né, eram, né, rivais, inimigos, né, declarados, né, nesse momento. Porém, esses dois partidos vão se ver obrigados a cessar essa disputa interna justamente por causa da invasão japonesa, né? E aí, então, quando o Japão invade a China, né, nesse momento, os dois partidos que até então eram considerados inimigos, numa causa única, vão acabar então se unificando, não criando um partido único, né, mas vão, né, criando, né, uma resistência chinesa, né, nesse momento. Lembrando que o Kuomintang ele continuou como um partido legível, como um partido atuante, porém o partido chinês, justamente por ser minoritário, era um partido clandestino, né, então não era reconhecido legalmente. E aí que então, a partir de 34, a sua principal liderança, o Mao Tse-tung, vai, né, peregrinar por longos quilômetros pelo interior da China, como vocês estão vendo, né, ou seja, na primeira imagem, né, de vocês no slide, tentando buscar apoio, né, da população rural, porque ele percebe que a China tem a maior parte, não seja, dos seus trabalhadores no campo, então ele vai conseguir esse apoio. Isso então faz com que o Partido Comunista Chinês seja revitalizado, seja fortalecido com essa massa campesina. E aí então tanto o Kuomintang quanto o Partido Comunista Chinês conseguem expulsar os japoneses em 44, porém iniciam uma guerra civil. De 44 até 49, nós vamos perceber uma guerra civil pelo poder da China disputado entre o Partido Nacionalista, conhecido como Kuomintang, e o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse-tung. Justamente por causa dessa longa marcha, por estar mais no interior, né, o Partido Comunista Chinês conseguiu angariar o maior número, né, ou seja, possível de apoiadores. E isso então fez com que, no dia 1º de outubro de 1949, a vitória fosse, né, sacramentada pelos comunistas, né, nesse momento. E aí então Pequim cai sob domínio e aí é proclamado o que é reconhecido como a República Popular da China. E aí, o que acaba acontecendo com o Chiang Kai-shek, né? Ele que liderava o Kuomintang, né, nesse momento. Ele, juntamente com seus partidários, se desloca para um território chamado de Ilha Formosa, que futuramente é conhecido como Taiwan. Então, Taiwan se tornou uma dissidência política, né, formada pelo Kuomintang, que, olha, né, a ironia do destino, era maior, porém, né, ou seja, justamente, né, acabou perdendo forças durante os anos 30 e o início dos anos 40. Certo? E aí a China se torna uma potência comunista na Ásia, de grande influência, que acaba inclusive influenciando a questão da Coreia. Então lembrando que desde, né, ou seja, do paralelo de 38, como efeito, né, ou seja, dessa onda de expulsar os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos então a influência dos comunistas dentro da Coreia, né? Lembrando que desde a Conferência de Teherã de 43, a União Soviética e Estados Unidos se comprometeram a, né, ou seja, combater o Japão na Ásia, né? Os Estados Unidos se fez presente com forças armadas e a União Soviética treinou os partidos comunistas. Tanto que nós vamos perceber que, né, dentro desse efeito, os próprios, né, ou seja, japoneses serão expulsos e aí fica uma divisão dentro da Coreia, né? A parte norte, né, por causa do paralelo 38, sobre a influência comunista e a parte sul com a influência capitalista. Mesmo que a ONU tenta resolver esse problema criando um plebiscito, né, e até por causa da influência dos Estados Unidos, tentando manipular esse plebiscito, nós vamos perceber então que a maior parte da população na Coreia nesse período era favorável à reunificação das Coreias pela influência comunista, situação que os Estados Unidos não vai reconhecer, e aí então iniciamos o que é conhecido como a Guerra das Coreias. Essa guerra ela é praticamente uma espécie de incidente, né? Ou seja, que vai praticamente prever a Guerra do Vietnã, né? O confronto mais polêmico que nós temos durante a Ásia no auge da Guerra Fria. Tanto que aí em 53 esse conflito é cessado, aonde então, né, ou seja, as Coreias permaneceriam, né, divididas. Então nós temos, né, ou seja, essa parte, né, ou seja, da divisão do paralelo 17, né, a qual dividia o próprio Vietnã, da mesma forma como foi feita a divisão dentro da Coreia. Só que aí nós vamos perceber que os mesmos mecanismos anteriores como na Coreia, né, os Estados Unidos e os seus influenciados não vão aceitar esse projeto de reunificação. É aí que então Ho Chi Minh
né, líder do Partido Comunista Vietnamita no norte, conclama os guerrilheiros do sul, né, socialistas, comunistas também, né, os Vietcongs, a lutar então pela expulsão, né, ou seja, dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos abandonam, né, ou seja, essa guerra em 1970, justamente por uma série de pressões em cima dos Estados Unidos nessa guerra, justamente porque os Estados Unidos, além de levar muitos jovens a óbito, né, por causa dessa guerra, muitos investimentos econômicos, acabou então sofrendo uma derrota, já que, né, ou seja, por conhecer o local, por ter um grande treinamento e por ter um ideário muito forte, os vietnamitas, né, ou seja, estavam decididos ao seu processo de reunificação sob o viés socialista, né, nesse momento. Nós temos aí no caso da Guerra do Vietnã, né, uma série de problemas, né, que talvez podem o seu foco principal, né, no vestibular sobre essa guerra. Primeiramente é porque nós vamos perceber vários crimes de guerra, né, principalmente pelo lado dos Estados Unidos, né, como assassinatos, estupros, sequestros, e principalmente porque os Estados Unidos vai, né, percebendo que estava, né, sendo derrotado, vai acabar utilizando de armas nucleares, né, como o agente laranja e o napalm, né. Então são duas armas nucleares que, além de destruir a estrutura física de moradias, né, e matar pessoas, também ou seja, essas duas armas nucleares afetava a principal fonte de renda dos vietnamitas, que era justamente a terra. Então, né, lembrando, o Vietnã né, ainda hoje uma nação muito da agricultura, né, e sofre, né, justamente consequências na atualidade por causa dos efeitos dessa radioatividade do napalm e do agente laranja, certo? Então, espero, né, ou seja, ter trabalhado com vocês essa parte asiática, né, citei, né, ou seja, os pontos importantes, né, ou seja, que volta e meia os vestibulares ou até mesmo o Enem podem estar cobrando de vocês, né, lembrando que né, ou seja, uma parte bem direcionada para o vestibular, né, tem muita coisa, né, ou seja, que a gente poderia trabalhar, mas isso, né, ou seja, levaria um ano para a gente discutir, né, nesse momento, lembrando que o foco de vocês é o vestibular, certo? Espero, né, ou seja, ter ajudado, né, ou seja, nessa aula, né, qualquer dúvida, obviamente estarei disponível, né, acessível para vocês. Um forte abraço, bons estudos e até os próximos conteúdos. Valeu, pessoal!